Para além disso, creio que seja fundamental enfrentarmos no Rio de Janeiro a questão social com referências constituídas e que temos que nos apropriar, referências constituídas nos espaços dos movimentos sociais que temos que nos apropriar. Há um acúmulo na luta brasileira na área da educação, há um acúmulo na luta brasileira em defesa de um outro modelo de saúde, há acúmulo na luta e nos movimentos sociais brasileiros para pensar e apresentar, dando voz no nosso programa, a luta pela reforma urbana, a luta pela reforma agrária. Há espaço, é necessário debater a necessidade da previdência pública, há espaço, é necessário debater, que, como bem apresentou aqui o companheiro Milton Temer, é impossível pensar um projeto de desenvolvimento sem a defesa de um banco público e denunciando o processo de privatização absolutamente corrompido que se arrasta desde a privatização do Banerj, o mesmo que com títulos e operações nefastas e obscuras propiciou a compra das barcas, a privatização do metrô e da supervia, as mesmas que aqueles que dependem do transporte público enfrentam todos os dias as suas mazelas, as mesmas que a mulher do governador defende no seu escritório privado de advocacia, as mesmas que entraram contra nós na justiça, umas barcas tentando proibir previamente a possibilidade de manifestação. Nós daremos voz às manifestações e resgataremos os interesses das barcas SA e nos calar assim que entrarmos na TV. Nós daremos voz e denunciaremos a situação daqueles que precisam pegar trem em Campo Grande e vir vender a sua força de trabalho no centro do Rio de Janeiro. Daremos voz àqueles que não conseguem hoje sequer serem transportados pelo metrô devido à falta de estrutura e condições para fazê-lo. Mais ainda, creio que como um terceiro eixo, uma terceira referência para a construção do que será o nosso programa, nós devemos trabalhar com a radicalização da democracia. Nós temos que ser os primeiros a defender a radicalização da democracia, garantindo, a partir do debate da radicalização da democracia, a necessidade do controle social sobre todos os espaços públicos, a necessidade da eleição dos gestores nas áreas estratégicas do Estado, a necessidade de constituição dos conselhos populares e a necessidade de administrarmos em espaços coletivos, de maneira plebiscitária, através da democracia direta, as referências estratégicas de implementação do nosso orçamento. Caberá ao povo do Rio de Janeiro, ao povo do Estado do Rio de Janeiro, opinar sobre quais são as referências estratégicas fundamentais para aplicarmos os nossos recursos. Gastaremos milhões, dezenas de milhões, com a propaganda, como nós, nos últimos 4 anos, estamos levantando e já estamos mapeando, foi um dos investimentos fundamentais do atual governador, do governo Sérgio Cabral, ou investiremos na contenção das encostas, em plano de moradia, em construções populares, garantiremos os cargos milionários, ou os milhões que vão para cargos comissionados, daqueles que não prestam serviço público, estão nas obscuras estruturas que ninguém consegue acessar e ninguém consegue achar nos organogramas do Estado, ou investiremos nas carreiras públicas, na valorização dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde. Esse é um debate e quem tem que decidir é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Faremos plebiscitos, apresentaremos o debate para a necessidade de constituição efetiva de conselhos populares que possam, articulados com as estruturas públicas, gestar a política no Estado do Rio de Janeiro. Essas são referências mínimas para a construção de um programa que queremos coletivamente, não só nos espaços do PSOL, mas animados a partir do Partido Socialismo e Liberdade, animado a partir dos contatos e apoiadores do Partido Socialismo e Liberdade, dar conta de ampliar o debate para o conjunto daqueles que querem um outro Rio de Janeiro, um outro Brasil. Creio que a atuação que nós desenvolvemos nesse último 1º de maio é um passo importante, uma referência importante. A presença do nosso partido, mas mais do que o nosso partido, a presença de lutadores e lutadoras do povo em Niterói,
caminhando e prestando a solidariedade ativa àqueles que foram vítimas da ausência de políticas públicas, que foram vítimas de uma gestão corrupta e criminosa, que foram vítimas de um modelo a serviço do capital, foi um passo importante na organização do povo e na organização do que tem que servir como referência para a construção da nossa campanha. Conversava com o Chico observava a importância de nós apresentarmos de maneira efetiva essa relação de solidariedade e de irmos, como já dizia o artista, para que fôssemos onde o povo está. O artista precisa ir onde o povo está. Conversava também com o Jean na caminhada e ele observava que, para além de estarmos onde o povo está, enquanto artistas e artífices da construção de alternativa, precisávamos pensar, refletir, para que o próximo 1º de maio fosse não só, e contasse não só com a nossa presença e solidariedade ativa e movimentação, mas também com todos aqueles companheiros vitimados, com os homens pobres, os homens pretos e pobres, as mulheres pretas e pobres, os homens do povo que nos assistiam, eram solidários, manifestavam o seu apoio, e alguns deles se juntaram a nós, mas que possamos ter, no próximo 1º de maio, uma forte luta encabeçada por esses setores, e a nossa campanha tem que servir para isso, estar a serviço de um processo pedagógico, de educação, de construção de referências, de disputa de rumos para o Brasil. Não só com a apresentação de referências anticapitalistas e de referências socialistas, mas dando conta, como falou o Eliomar, de disputar e traduzir isso para disputar corações e mentes.